Coleção Nossos Valores, versão em inglês. Our Values Collection. O objetivo desse treinamento é fornecer aos assessores o suporte mínimo para a apresentação da coleção. E, é claro, garantir depois que as assessorias sejam realizadas por um especialista da área. Isso faz diferença na hora que a gente está conversando com os professores da rede, porque eles também são especialistas. A coleção Nossos Valores possui um corpo técnico formado por pedagogos e, no caso do Gabriel, ele é um especialista em linguística. A Cláudia, em toda a coleção Nossos Valores, vocês perceberão que os autores eles são especialistas por área de conhecimento. Então, isso garante o cunho epistemológico da coleção. Quem escreveu é alguém que é formado em língua inglesa e que, além disso, tem especialização do ensino na área e que também teve experiências fora do país, como no caso dela, da Risdon Manufactory, que são experiências que garantem a nossa intenção de fluência, ou a nossa intenção de comunicação ao longo da vida escolar do aluno. Ou seja, que a escola básica também forneça a ele suporte para falar outra língua no futuro. É uma questão de autonomia no mundo de hoje. As propostas de inglês na escola pública, desde o tempo que eu era estudante, e quem estudou em escola pública sabe bem disso, eram propostas que começavam a partir do sexto ano, centradas no inglês instrumental, que partia da gramática, e que se gastava um tempo enorme com o verbo to be, por exemplo. O que faltava desenvolver o repertório linguístico, a questão da conversação do dia a dia, e principalmente o que tinha significado para a gente. Alguns livros, algumas coleções traziam situações, por exemplo, como a cena do chá inglês, como o campo de golfe, dentre outras que não eram tão significativas, ou seja, você estudava fora do seu contexto. A coleção Os Nossos Valores, ela propõe justamente o contrário. A gente parte do contexto, do interesse, do que é significativo para a criança. E aí pratica bastante, tanto a questão do escutar, do listening, como a questão do falar, do speak, para que a gente possa perder o medo realmente de colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo, testar a comunicação com outras pessoas e principalmente ter um canal de aprendizagem direto com o professor. Quando a gente faz aula de inglês particular, por exemplo, a gente percebe como faz diferença você ouvir alguém que tem fluência, porque você consegue tirar dúvidas e você consegue reproduzir e principalmente adquirir repertório linguístico. E isso faz bastante diferença no futuro para a aquisição de outras questões em relação à língua, por exemplo, como as questões de estrutura gramatical, aplicação de verbos, os tempos verbais e daí por diante. A estrutura de uma coleção, ela serve para a gente poder dividir o tempo, né? Como é que esse currículo é apresentado? Quanto ele consome de cada aula? E hoje nós temos uma outra problemática em relação a isso, ou a solução, né? A forma como o aluno de hoje aprende, como a gente pensa a pedagogia em relação à autonomia do professor, a construção coletiva entre professor e aluno. Então o livro precisa prever esses tempos. E aí nós temos que dividir isso dentro de um tempo agradável, dentro de algo que seja frutífero para o processo que o professor realizará em sala de aula. Durante muito tempo, era básico dividir inglês em duas aulas. Hoje, nem sempre é assim. A estrutura da coleção ela permite que você dê de 1 a 4 aulas de inglês por semana. E é claro que depende da contextualização ou do poder de criação do professor, de quais projetos paralelos ele consegue imprimir com a sua turma. Unit, unidades e chapters, capítulos. A coleção é dividida de 1 a 3 capítulos por unit, por unidade. Fora isso, nós temos o material de apoio ainda. A diferença do livro do aluno para o livro do professor justamente são as respostas em magenta. Lógico que depois nós veremos mais à frente os manuais dos professores. Nesse slide vocês conseguem perceber a marcação em magenta, Nathalie Celebration, e uma sugestão do que o professor pode fazer em relação ao encaminhamento dessa atividade. É claro que dentro do miolo do livro, em todas as atividades, haverá a marcação para o professor.
o que ele poderá acompanhar com o manual específico, que é um trecho que nós veremos mais à frente, que é bastante rico na questão de troca de ideias, orientações e novas propostas aos professores. A coleção Nossos Valores traz a parte técnica, teórica e específica do Manual do Educador. Esse contexto é justamente para a gente entender, primeiro, qual é o momento de educação hoje, né, o que a gente vive no país e no mundo em relação a teorias, a técnicas, e como a coleção Nossos Valores foi estruturada, quais pensadores ela utilizou, essa relação entre Piaget e Vygotsky, né, Skinner e outros pensadores que possam permear a sala de aula do mundo de hoje. Depois a parte técnica com algumas questões de avaliação de comportamento, a parte de neurociências, tecnologias assistivas e daí por diante. Agora, na coleção de inglês, nós já teremos a questão do manual específico de inglês e eu peço que vocês acessem depois ao vídeo tratando dos manuais, explicando a estrutura da coleção em relação à fundamentação. Um bom exemplo da utilidade do manual, inclusive em língua inglesa, é a avaliação de aplicativos. Existem inúmeros aplicativos em língua inglesa que podem ser usados para ampliação dos momentos de estudo. Por exemplo, o Duolingo, o History, que são aplicativos ora voltados para crianças de primeiro e segundo ano, ora para crianças de terceiro, quarto e quinto ano, para adultos também. É bem interessante que o adulto vá lá, faça a pesquisa, baixe o aplicativo, teste a ficha de avaliação e amplie os seus conhecimentos também. O objetivo de um aplicativo ele pode ser utilizado em sala de aula, por exemplo. Lógico que isso é um recurso mais caro, depende do contexto de cada rede de ensino, enfim, mas ele pode ser indicado aos alunos e se eles tiverem condições de utilizar o aplicativo, isso pode servir para ampliação dos momentos de estudo. Então, se um aluno consegue ampliar em 30 minutos, 1 hora, 2 horas por semana os seus momentos de estudo, isso com certeza reflete no resultado final de aprendizagem. E principalmente no caso da língua inglesa, no desenvolvimento de repertório linguístico, na questão do listen, do ouvir, né, da pronúncia e daí por diante. As reflexões por área do conhecimento, elas implicam na formação de conceitos sobre educação integral. Educação integral é diferente de escola em tempo integral. Por quê? Porque a educação integral ela prevê a formação completa do indivíduo. Ela está preocupada com as suas relações com os outros, consigo mesmo, com o desenvolvimento de habilidades, com o desenvolvimento do conteúdo, das atitudes, né, do para que eu aprendo isso, onde eu aplicarei isso, o que isso será benéfico para a minha vida e para a vida das outras pessoas. E claro, com o conteúdo conceitual, que é o que forma esse tripé, né? Que é propriamente dito o conteúdo, os pontos, os tópicos e daí por diante. Então é muito importante na hora de conversar com os professores, na hora de apresentar a coleção a um professor, que a gente destaque essa preocupação com a formação integral. Ou seja, a importância de cada área no contexto interdisciplinar, no contexto transdisciplinar, nas questões de vida futura do aluno, o quanto não faz diferença, por exemplo, para alguém no mercado de trabalho dominar outra língua, e principalmente a língua inglesa. Né? O quanto essa criança no futuro será um adulto que ganha em termos de qualidade de empregabilidade, de comunicação, de pesquisa, de sociabilidade também, porque eu consigo me comunicar com um número maior de pessoas e sem ter a preocupação de ter que investir nisso e gastar muito dinheiro nisso no futuro. Porque é o que a gente faz hoje nas escolas de inglês. A gente paga uma conta que, na verdade, deveria ter sido oferecida na educação pública. Se ela pensasse, desde a época da gente de estudante, em formação integral. Quando nós falamos em formação integral, nós temos que nos preocupar com os pressupostos didáticos de uma coleção, porque eles é que vão garantir o desenvolvimento desse processo de formação integral. Por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande quando tentamos falar inglês ou quando pronunciamos uma
uma palavra em língua inglesa com a questão do erro, a questão da pronúncia. E isso só com anos de convivência com a língua e até com nativos, daí por diante, é que nós conseguiremos ter a destreza. E a criança não tem essa preocupação, né? Ela será convidada a se comunicar livremente, a ter autonomia de perguntar, a trabalhar com contextualização daquilo que é significativo para ela, o quarto dela, a brincadeira dela, o piquenique que eles farão. E vou dividir isso na aprendizagem colaborativa com os meus colegas, com os demais. E tendo foco na comunicação, que é realmente o que sustenta o ensino de uma língua. É claro que o inglês instrumental, a parte de leitura, a parte de escrita, também estão presentes no material todo. Só que o latente é justamente desenvolver a questão da comunicação. É nós podermos conversar em inglês, é nós podermos ler em inglês, ouvir, brincar e daí por diante. O primeiro ponto, que é a autonomia de comunicação em língua inglesa, ele é justamente relacionado à capacidade de, o desenvolvimento de repertório linguístico, o tempo que eu tenho de dedicação à língua, o quanto eu ouvi, o que eu realmente consigo realizar em língua inglesa. Então, no futuro, isso significará o quê? A capacidade realmente de viagem, de não ter fronteiras em relação à comunicação, à pesquisa, ao trabalho, é justamente essa questão da autonomia. Quanto mais eu entendo de língua inglesa, quanto mais eu consigo me comunicar em diversas línguas, mais autonomia eu conquistei. A aprendizagem significativa, CLIO ou Soft CLIO, como nós veremos um pouco mais à frente, é aquela que se refere à contextualização. Quando eu envolvo brincadeiras, quando eu envolvo outros assuntos, jogos, até a questão do teatro, o acting out, que é importante para que eu possa significar isso para a criança, para que seja gostoso aprender inglês, para que esteja num contexto que faz parte da vida, do momento daquela criança, ou seja, um interesse dela. Né? No caso do teatro, por exemplo, é muito gostoso, né, você trabalhar com peças teatrais. A aprendizagem colaborativa, o cooperative learning, precisa ocorrer de forma natural, em situações problema, em contextos de atividades de construção, em duplas, em trios, em grupos, enfim. O importante é que ocorra esse momento de troca. Afinal, para nós e para as crianças, nós estamos num contexto de que ninguém sabe mais ou menos, nós sabemos coisas diferentes e aí trocamos essas informações, esses conhecimentos diante das situações problemas. Então, a situação problema, ela desencadeia a oportunidade da aprendizagem colaborativa. Do professor que colabora com o aluno, do aluno que colabora com o colega, do familiar que colabora com a criança e daí por diante. A pergunta pertinente, o inquiry, é justamente quando eu posso tirar a minha dúvida, eu posso questionar a respeito de um contexto que está acontecendo em sala de aula. E esse contexto é real, como nós podemos ver lá a questão do real life situation. Na verdade, o que está acontecendo de real neste momento? É uma situação de aprendizagem real. É uma oportunidade de aprender. E aí essa pergunta deve ser estimulada pelo professor e deve sempre ser bem-vinda. Quando nós falamos em pertinência da questão, é justamente para que ela não fuja aos contextos, aos propósitos do ambiente coletivo. Apesar da pergunta, em vários momentos, ser uma coisa individual, ela tem que servir ao contexto, tem que servir à temática. A abordagem comunicativa, o Communicative Approach, vocês podem perceber que ela também trabalha com a situação real. Então, é justamente isso, né? O que, por exemplo, se eu estou numa situação de viagem e lá eu preciso pedir um alimento, como é que eu abordo, como é que eu peço, como é que eu sei quanto custa,
como é que eu pago e como é que eu vivo bem dentro desse contexto. Então, cada situação significativa para a criança, ela tem fundos de acontecimentos reais, né, imediatos em sala de aula. E o professor aproveita essa situação real para aprofundar, para ampliar, para retomar e principalmente para desenvolver repertório linguístico. E um repertório linguístico é utilizado dentro da comunicação instantânea, da comunicação imediata, do material e da ampliação. Para nós fecharmos essa construção de significado do suporte da coleção, do encaminhamento da coleção, nós não podemos deixar de falar dos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. E aí toda a coleção Nossos Valores, ela é embasada por conteúdos atitudinais, por conteúdos procedimentais, por conteúdos conceituais, pela participação dos professores da família, por exemplo, Project, que é uma sessão que nós veremos em inglês, que tem participação imediata, os scrapbooks e daí por diante. A questão das tecnologias, com os aplicativos, com o guia de tecnologia e os valores humanos. Os valores humanos, eles permeiam de forma interdisciplinar e também, em alguns momentos, de forma transdisciplinar. O que isso significa? Significa que todo o material está voltado para a formação integral, seja ele inglês, ciência, geografia, história. O que nós precisamos é estabelecer com essa criança um movimento dialógico, né? Um movimento de reflexão, de aprofundamento, trabalhando, é claro, os conteúdos que formam o curso, sem esquecer da parte atitudinal e da parte de formação em valores humanos. Unit 1, Chapter Visitors. Esse é um capítulo do primeiro ano, é o que abre a coleção, e é muito interessante vocês perceberem que a página dupla de abertura, ela sempre trará possibilidades de iniciação da temática por parte do professor e de sondagem, né? Como será a vida dessas crianças? O que é significativo para elas? Será que elas visitam alguém? Por exemplo, por um outro lado, o conteúdo de língua inglesa. Elas já perceberão que os nomes próprios não mudam, né? Eles permanecem na forma original, seja em qual língua for. Então, há possibilidade de avaliação prévia, de trabalhar o tema com leveza. As seções de uma coleção, elas imprimem justamente a função didática. Qual a ação pedagógica que ela pretende? É claro que a autonomia do professor sempre é preservada, mas a seção indica uma ação. Vocês podem notar que ali também tem a orientação do professor em magenta e o complemento no manual específico que nós veremos adiante. Essa seção, a Go Further, significa ir além, né? Uma equiparação, se é que a gente pode fazer equiparação com as outras áreas do conhecimento da coleção Nossos Valores, é a relação do ser. Eu tenho que resolver um problema. My bedroom, como é meu quarto? Então, existe janela, window, ball, backpack, chair e outros apetrechos que existem no quarto de cada um. E se tem algum apetrecho diferente, um objeto diferente no meu quarto? Como é que eu falo isso em língua inglesa? Outra seção que merece bastante destaque é a to sing, o cantar. Hoje a prática do canto, das músicas, para o ensino de língua inglesa é um contexto real. Até para adultos a gente utiliza. As músicas são leves, são gostosas. O que nós tomamos cuidado, o que a autora, o que foi solicitado a ela, foi justamente a questão de procurar músicas existentes, de fácil acesso, que o professor possa utilizar sem custo adicional e que isso também faça parte da pesquisa da família, da própria criança, na internet e daí por diante. Por exemplo, essa música, Little Indians, é muito gostosa de cantar. É claro que eu não vou cometer a indelicadeza de cantar para vocês, mas quando eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, Little Indians, eu trabalho tanto a questão do adjetivo em relação ao índio, como eu trabalho a questão dos números, e depois a questão de plural e singular no final da música. É muito interessante como fica divertido e como a gente consegue trabalhar um tema que seria
estritamente para decorar, né? Uma sequência de números, e você pode trabalhar de forma lúdica, de forma participativa, e a criança vai exercitar isso de maneira. A seção to know, conhecer, saber, ela justamente traz o conteúdo conceitual. Não que ela não aborde as outras formas de conteúdo. Isso o professor é quem contextualiza. Mas ela precisa apresentar um termo de consulta para o pai, para quem ajuda a criança na tarefa, para a criança quando ela tiver autonomia. Aí nós estamos com uma lâmina do primeiro ano. Então, por exemplo, nesse tópico, the day, good morning, good afternoon e good night. Não tem o good, né? Eu estou falando de morning, afternoon e night, do dia, da divisão do dia. Mas o professor vai ampliar. E, por exemplo, e se eu tiver um aluno no futuro, uma retomada, um aprofundamento, eu vou explicar para ele quando eu tenho uma vogal no início da segunda palavra, eu posso juntar tudo na pronúncia, por exemplo, no caso do good afternoon. Eu não preciso dizer good afternoon. Então, esse contexto de o material didático ter a obrigação de trazer o conteúdo conceitual, a coleção Nossos Valores cumpre muito bem. A pesquisa do aluno ela é ampliada por vários caminhos, mas se ela for ao livro, ela tem uma boa fonte de consulta de conteúdos epistemológicos, ou seja, de saber escolar. A seção Project, ela prevê a participação da família e da construção da criança mesmo, né? Nem todo o conteúdo está explícito. Ela vai pesquisar. No caso desse tópico, My Family, quando eu falo para a criança buscar pictures, your family, né? Da sua família, é, é, ela vai pesquisar as fotos. Se não tiver as fotos, ela vai desenhar, enfim. No contexto, ela descobrirá o que são parents, grandmother, grandfather, sister, e daí por diante. Isso é a questão interessante de ampliação que está intrínseca no project, na sessão. Eu vou ter que ir em busca de um conhecimento. Quando eu vou em busca desse conhecimento, eu aproveito e realizo também a autonomia de pesquisa. É uma habilidade essencial, né, para o mundo de hoje e certamente para o mundo de amanhã. A sessão Kickoff, ela traz o Taumatzen, o começar, né? No caso aí das nacionalidades, eu vou descobrir que quem é brasileiro, Spanish, American e daí por diante. Agora, o que é interessante para a criança é justamente esse momento de ampliação. É curioso saber, né? Como é que eu trato alguém que chileno? Como é que eu trato alguém que é espanhol em inglês, né? É, é, como é que eu classifico? Qual é a diferença de Span e Spanish, por exemplo? Isso sempre que eu tiver essa curiosidade alimentada pela criança, eu tenho um momento de aprendizagem depois saudável, né? Porque a curiosidade move o interesse da criança pelo estudo. A sessão To Remember é o saber em questão. Tanto serve para o professor checar se houve aprendizagem significativa, se foi satisfatório o período letivo, ou a temática, enfim. Como servirá para ele aprofundar conteúdos que a criança já viu em outras unidades, em outros anos. Isso seja no final de um ciclo, no meio do ciclo. O importante é que a criança tenha contato novamente com o conteúdo e que o professor tenha a visão realmente dentro de sala se houve aprendizagem significativa, se foi a contento o estudo daquele capítulo, daquela temática. Por exemplo, se eu trato as questões de comprimento, num primeiro momento eu ensino para a criança nice to meet you e a outra criança responde nice to meet you too. Se for uma criança que eu sei que tem repertório linguístico e estou no momento mais elaborado e entendo que é frutífero, ela pode me dizer nice to meet you too e eu vou responder, olha, você pode dizer também same here.
Ou seja, quando você ouve nice to meet you, você responde same here, também está correto. A seção to do é a seção fazer. Por exemplo, neste caso, Liu e Silvia, eles terão que ligar os objetos do quarto, né? Quais objetos pertencem ao quarto de Liu e quais objetos pertencem ao quarto de Silvia. O que pode ser também ao professor, além do exercício da criança, além de colocar em prática aquilo que ela acabou de ver na sessão de conteúdo conceitual, que nós tratamos há pouco, também de retomada, né? Por exemplo, que objetos eu tenho ali? Window, pillow, que eu posso trabalhar com a criança novamente. E até de retomar, lembra aqueles objetos do quarto dela que são diferentes? De repente ela faltou isso, no meu quarto tem isso. Tudo é contexto se for do interesse da criança e se for dentro da temática. Aí sim a contextualização é bem-vinda. O material de apoio, ele sempre influencia de maneira positiva relações, por exemplo, de contextualização mesmo, né? Quando a criança vai brincar com as partes de uma casa, por exemplo, ela retoma o que é bathroom, o que é bedroom, o que é living, garage e daí por diante. A mesma coisa acontece com a questão cultural, né? No caso do Happy Easter. Quando eu falo de Easter, quando eu falo de Páscoa, eu estou também ressaltando a cultura daquela região, a cultura daquele povo. E isso também faz parte do estudo da língua. Então não é uma questão, mas as datas comemorativas, sim, as regionais, as datas comemorativas, nós temos uma versão muito mais American do que British do material, ou seja, muito mais americana do que britânica. Então, as datas comemorativas nos Estados Unidos, elas são sim trabalhadas na coleção, até para que a criança tenha contato com a cultura, que é o objeto fim, né? Quando eu estudo uma língua, eu não tenho como separar. As seções de uma coleção, elas devem garantir justamente a sistematização, ou seja, o começo, o meio e o fim de uma unidade temática, de um capítulo, de um assunto. E é justamente o que a gente faz em língua inglesa e no restante da coleção. Isso é muito importante ser explicado ao professor, a função didática de cada sessão, para que ele possa, na hora de utilização do livro, aproveitar ao máximo o material didático. E também ter a consciência que ele pode mudar, que ele tem a autonomia de mudar a função didática de uma sessão, mas que o material prevê esse começo, meio e fim de uma temática de estudo. Outro ponto que eu quero tratar é justamente de repetir o nome das sessões para que a gente vá treinando mesmo para não apresentar de maneira incorreta o material. Então, a sessão to sing, o cantar, project, os projetos, go further, o ir além, to do, fazer, to know, conhecer, saber, to remember, lembrar, o saber em questão, e kick off, que é automatem o começar. Isso tem que ser apresentado ao professor de maneira leve, e se por acaso, por exemplo, a gente não se sente seguro em falar em inglês, a gente fala em português. O importante é que o professor conheça a função didática de cada uma delas. Depois que a gente entende qual é o funcionamento didático do livro do aluno e quais são os encaminhamentos possíveis, é hora então de estudarmos um manual do educador à parte específica, relembrando que vocês devem retomar o estudo da parte prática e da parte teórica da coleção. Ou seja, a língua inglesa ela faz parte da concepção da coleção Nossos Valores. Não dá para desvincular. Há possibilidade de adoção apenas de língua inglesa? Sim, claro que há. Inclusive já temos clientes que fazem isso. E aí ele deve sim ter acesso ao manual prático e ao manual teórico para entender a concepção de ensino intrínseca na coleção. A parte específica, ela justamente trabalha o aula a aula. É um suporte, principalmente que a gente percebe nas unidades escolares, no tipo de educação que é feita hoje e qual profissional está à disposição da escola, que é justamente esse toró de ideias,
é a sugestão de encaminhamento, a elucidação. O que acontecia, o que acontece, inclusive, em muitos materiais, é que existe o livro do aluno e não há um suporte explicando passo a passo ao professor como o autor pensou aquela sessão, como o autor criou aquele contexto. E aí há inúmeras interpretações. Inclusive, há coleções que no mercado que não se consegue explicar o que o autor intencionou. E nós resolvemos essa equação, né? Essa difícil equação, por meio de um manual específico, aula a aula. A primeira parte do manual específico de língua inglesa, ele traz reflexões da autora acerca do ensino da língua ano a ano. Nesse caso, o que está exposto, English primeiro ano, ele traz justamente as questões de alfabetização, como é que não confronta o ensino da língua inglesa com a alfabetização, as questões de inteligência múltipla, e aí retomando aquilo que eu prometi a respeito da metodologia CLIO, que a autora classifica como soft CLIO, vamos ler pausadamente o que ela escreveu para a gente entender esse contexto. Então, Content and Language Integrated Learning, ou seja, o conteúdo e a linguagem estão integrados na aprendizagem. Está contextualizado. Não há o momento do estudo da gramática, o momento do estudo da língua, da oralidade, do falar. A conversação está integrada ao conteúdo. E é isso que é importante para a questão de autonomia de comunicação da criança no futuro. É utilizar a língua com significado, a língua no contexto real dela. É tudo aquilo que nós discutimos até agora. Isso é importante que exista fundamentado para o professor mais de uma vez e ano a ano novamente, para que ele entenda o significado, o propósito do material didático. E aí sim ele faça o seu plano de curso. Nós notamos que a autora oferece ao professor encaminhamentos de ampliação, né, tanto de repertório linguístico, como de sistematizações em sala de aula, como novidades em termos de jogos e brincadeiras com as crianças, todas contextualizadas ao assunto, ou seja, todas pertinentes ao momento de estudo da criança. Né? No caso, por exemplo, dos materiais escolares, book, notebook, pen, pencil case, esses assuntos eles ainda serão tratados um pouco mais adiante com flashcards, ou seja, com associação da imagem, do desenho à palavra, e aí proporcionando inúmeras possibilidades de abordagem por parte do professor, de novas brincadeiras, de novas formas, mas que a criança possa ampliar repertório linguístico e que ele possa ter aporte significativo na hora de abordar os conteúdos. Então não se trata de uma mera repetição, de uma mera sequência, de preencher livro didático, mas sim de criar condições de, né? Para que a expectativa de aprendizagem seja cumprida, é preciso que o professor crie condições de e as aplique em sala de aula. Claro, depois também de avaliá-las. Quando a gente mostra os objetivos e a base curricular, esse sim serve para planejamento clássico do professor. Ele vai olhar o bloco de conteúdos propostos em cada período letivo e aí ele consegue enxergar a sequência didática do ano todo. E este é o objetivo desse manual. Aliás, ele é para ser entregue anual justamente para isso, para que o professor consiga estudar, para que o professor consiga determinar se o proposto dentro do material está de acordo com a proposta curricular da escola, da rede de ensino e daí por diante. Um outro contexto, por exemplo, que vocês olhando essa base do quinto ano, do primeiro bimestre do quinto ano, vocês perceberão que a ordem clássica de conteúdos, como nós tínhamos na escola tradicional, ela está desfeita, né? Nesse caso, por exemplo, a criança aprende he, she, it. E ela não necessariamente tem que decorar I, you, he, she, it, we, they, né? E nem depois o verbo to be em cima disso, né? O I am, you are e daí por diante.
E esse contexto é muito importante porque ele está dentro justamente daquilo que nós conversamos até agora, de temáticas, de contextualização e de prática significativa. E o manual vai tomando corpo, né, quando eu trabalho também com a questão do bloco, daquilo que eu ofereço como proposta curricular. E agora vocês podem observar o encaminhamento, assunto por assunto, sessão por sessão, né? Unit 1, My Life. Aí, por exemplo, dentro do Chapter 1, né? Follow Directions. O que eu tenho? As localizações, né? Como é que eu chego ao bank, a school, a Leandro's house e daí por diante. Isso é significativo para o professor também, porque são ideias, né, de aplicação, são ideias de ampliação, são ideias, inclusive, como vocês podem ver ali na questão da seção To Remember, de encaminhamento de atividades, atividades para a criança escrever. Por que escrever, por exemplo, em inglês? Porque para aprender a me comunicar em língua inglesa, a escrita também é importante. E aí não adianta eu preencher lacunas apenas de um material didático. Eu tenho também que escrever no caderno. Ou o professor vai me entregar algo além do livro para que eu escreva, para que eu pratique essa proposta. Então, assim, quando eu tenho material didático encaminhado, sessão por sessão, assunto por assunto, tópico por tópico, eu consigo oferecer ao professor uma visão muito esmiuçada para que ele confeccione sequências didáticas realmente significativas, das quais, inclusive, ele acredite e tenha prazer, das quais ele compartilhou e que ele entendeu, principalmente, o que o autor queria dizer. É por isso que o material foi construído dessa forma. Os flashcards são um recurso muito importante direcionado ao professor para o trabalho com os alunos. Porque por meio dos flashcards ele consegue ilustrar e desenvolver repertório linguístico com brincadeiras, com atividades lúdicas, com atividades inclusive individuais, em dupla e daí por diante. Né? Para a criança também é muito atrativo, até para a gente. Eu brincando com os flashcards, eu quero saber, por exemplo, a pronúncia correta de seashell, starfish, snorkel, mask, boat, enfim. É interessante, né? Saber, conhecer palavras novas, a gente descobrir realmente que consegue pronunciar, que consegue entender o significado, e a imagem tem uma função importantíssima para a criança, né? Quanto mais nós aproximamos do concreto, mais fácil fica da criança compreender esse universo. Aí nós podemos ver, por exemplo, no caso de apple, cheese sandwich, jellyfish, né? Se eu consigo compreender ou não, né? Aquilo que está por exemplo, seahorse. É muito interessante trabalhar o contexto, né? Então, cavalo marinho em inglês chama-se horse. Apple é uma fruta, com certeza, é uma das primeiras palavras que a gente aprende em inglês. Mas cheese sandwich, para essa pronúncia é difícil. Mas por meio da prática, por meio da brincadeira, eu vou acostumando com aquele som, vou acostumando com a pronúncia e consigo depois pronunciar de maneira cada vez mais assertiva. Ou é o que a gente espera, como por exemplo no meu caso, não é? Ou seria cheese sandwich. Enfim, é muito legal brincar com os flashcards e esses flashcards eles estão presentes em número bastante significativo em cada ano. O professor recebe uma coleção de todas as unidades, de todas as temáticas. E isso é um ponto para ser ressaltado e valorizado na hora de apresentação do material. O processo de avaliação da coleção Nossos Valores, ele prevê realmente que a escola desenvolva, junto com a sua equipe pedagógica, esse processo. E esse foco, eu concordo bastante com algumas colocações do Antônio Nova, quando ele diz que o foco hoje não tem que ser no aluno, e sim na aprendizagem. A criança foi à escola para se desenvolver. Ela não foi para ser atendida do ponto de vista de crescimento, de interesses que partam da própria criança. Há sim um foco de aprendizagem que deve ser cumprido em cada etapa, e é isso que a escola deve avaliar.
Os pais devem avaliar. Quando a gente fala comunidade escolar, existe sim, mas a gente tem que trabalhar a instituição de ensino como uma sociedade educativa, que é um outro conceito. Então a avaliação, ela não pode ser desenhada por alguém de fora. A gente pode trabalhar com diagnósticos fornecidos, com etapas e parâmetros que a gente tenha como universal ou como num contexto mínimo de aproveitamento. Mas a escola tem que ampliar essa reflexão e deve estabelecer por si só os caminhos de avaliação e retomada, para que esse seja um processo frutífero. A divisão da coleção foi pensada para que haja bastante aproveitamento de tudo que foi desenvolvido por parte dos professores, alunos, coordenadores, gestores, enfim. Então, o manual prático é entregue um por escola e em formato digital para todos baixarem. O manual teórico também, da mesma forma, um por escola e digital para todos baixarem. O manual específico e o livro do professor devem ser entregues em volume único anual, para que o professor consiga enxergar o curso todo. E o livro do aluno, ele está bimestral, mas também tem a possibilidade de ser anual. Aí, por uma questão, então, de contexto, de divisão de pagamento de bimestres, a maioria dos clientes preferem que o livro seja entregue de maneira bimestral. Ok, guys, it's our values collection. It's crystal clear. Se alguém tiver dúvida, pode me ligar, entrar em contato. O importante é que a gente estabeleça um canal saudável e de troca, sempre, não é? Então, por hora é só. Bye bye, good night and thank you.